Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é marcada pela perfeição alcançada aqui, até mesmo porque, enquanto aqui vivemos, nunca nós alcançaremos perfeição. Nós somos imperfeitos, e essa imperfeição nos acompanhará até o último dia da nossa vida aqui. Mas a vida cristã, ela é marcada pela perseverança em direção à maturidade cristã, a alcançar a maturidade cristã. E é exatamente o pensamento central desse texto que nós acabamos de ler, é que o verdadeiro cristão, ele reconhece que ainda não chegou ao fim da jornada, da sua jornada que iniciou na sua chamada por Cristo, mas ele continua avançando, e esse continuar de avançar, ele é sustentado pelo próprio Cristo, é sustentado pelo Cristo que o chamou, é sustentado pelo Cristo que está santificando, é sustentado pelo Cristo que o glorificará, é sustentado pelo Cristo, do qual o apóstolo Paulo, anteriormente a essa frase, lá no início da carta, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então, irmãos, nós vivemos em uma cultura imediatista, que valoriza resultados imediatos. Todo mundo vive apressado, quer tudo rápido. Comida tem que ser rápida, macarrão instantâneo, até frutas hoje, você vai comprar quer plantar, fazer um pomar, um sítio, ninguém quer mais ter a paciência de plantar ali, da semente do caroço, tem que ser encestada para dar rápido. É assim que está a geração hoje, o mundo hoje, né? Vivemos nesse mundo, em que é valorizado muito isso, o imediatismo, as coisas rápidas. Muitos querem, na vida cristã também, uma espiritualidade sem luta. Querem ter uma vida espiritual, mas não querem lutar. Querem ter uma vida de santificação, mas sem esforço nenhum para ter essa vida de santificação. Querem ter uma vida cristã madura, mas sem perseverança, sem perseverar. E quando nós olhamos aqui esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo, um homem, quando ele escreve aqui, não inicia a sua caminhada, mas já um homem experiente, missionário, escritor inspirado por Deus, plantador de igrejas, ele estava preso por causa do Evangelho, e ele declara que ainda não havia conseguido, não havia chegado ao alvo final, ao alvo determinado. Era um homem experiente, experimentado, um homem usado por Deus, um homem que dedicava a sua vida por Deus, e ele, com toda a humildade, dizendo: olha, ainda não alcancei, ainda não cheguei a ser o que eu deveria ser, ainda não alcancei a maturidade que eu deveria alcançar, ainda não sou perfeito, reconhecendo que enquanto aqui nesse mundo vivemos, nós não seremos perfeitos, apenas no estado de glorificação, mas que nós aqui podemos alcançar a maturidade. Então isso, irmão, nos ensina uma verdade fundamental, que quanto mais nós conhecemos o Senhor nosso Deus, mais nós percebemos quanto ainda precisamos crescer. Quanto mais nós conhecemos a Deus, aproximamos de Deus, mais nós percebemos e chegamos à realidade de dizer: eu ainda sou tão pequeno, eu ainda preciso crescer, ainda preciso aprender muito. A justificação, irmãos, ela é um ato instantâneo. A justificação é um ato que Deus declarou quando nós cremos
No Senhor Jesus, o Senhor declarou nós justificados. E aí é apenas o início da jornada, da caminhada. Porque a partir daí entra um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele dura toda a nossa vida, ele vai perdurar até o nosso último dia de vida aqui, ou até Cristo voltar. Porque a única forma de nós não passarmos pela morte é estar vivo quando Cristo voltar. Seremos apenas transformados, glorificados. Quem dera chegarmos a esse tempo, né? Então, irmãos, Paulo aqui, ele é um exemplo vivo dessa realidade. O texto anterior, dos versículos 7 ao versículo 11, Paulo ele apresenta Cristo como o seu maior tesouro. Ele vai dizer, olha, Cristo é o meu maior tesouro, é tudo que eu preciso, tudo aquilo que era lucro para mim, eu deixei por causa de Cristo. Tudo aquilo que era lucro para mim, que era vantagem para mim, pessoal, financeira, material, tudo isso ficou para trás, tornou-se perda por causa de Cristo. Aí agora, no versículo 12 ao versículo 16, que é onde nós lemos, ele responde uma pergunta que talvez muito cristão, nisso a caminhada, vai fazer. Como viver agora alguém que encontrou Cristo? O que eu vou fazer agora? Como vai ser o meu viver? Quando João Batista estava pregando no deserto, a Bíblia diz que lá alguns soldados chegavam para ele e diziam, e agora, como é que nós vamos viver? O que nós faremos? E ele vai dizer, vocês vão viver agora de forma ética, de forma moral e irrepreensível. Esteja contente com o salário que você ganha, sem subordinar a ninguém. E Paulo vai dizer também, fala, olha, aquele que está com Cristo, aquele que roubava, ele não roube mais. Então há uma mudança. Então, irmãos, aqui é como se alguém, ele apresenta os valores preciosos do que é encontrar Cristo. Aí ele vai responder, e agora o que eu vou fazer depois que eu já encontrei Cristo? E a resposta é, prossiga continuamente na direção do alvo. É isso que ele está dizendo, eu prossigo para o alvo, ainda não alcancei, ainda não cheguei, ainda não cruzei a linha de chegada, mas eu prossigo. Porque é assim deve ser a vida do cristão. Ele foi chamado, ele foi justificado por Deus, ele agora entrou nessa caminhada, nesse caminho apertado, e esse caminho apertado exige que ele persevere, que ele caminhe até o final, até ele cruzar a linha da chegada, e essa linha de chegada, como eu disse anteriormente, é com a nossa partida desse mundo, ou com a volta de Cristo a esse mundo. Então, irmãos, eu quero discorrer com os irmãos aqui esse texto, e trazer aqui alguns pontos para nós pensarmos esta noite e aplicarmos para a nossa vida. Primeiro, o cristão verdadeiro, ele reconhece que ainda não chegou à maturidade ou à perfeição. É o que está aí no versículo de número 12 e 13, a parte A, onde foi escrito, não que eu já o tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, ele diz, olha, eu não quero, que os irmãos pensem que eu sou perfeito, porque eu não sou perfeito. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, que eu ainda não recebi, a perfeição, porque eu ainda estou no corpo de pecado. Eu não recebi a perfeição. Paulo, ele combate aqui, irmão, duas atitudes perigosas. Primeiro, o orgulho espiritual, porque tem muita gente que acha que é perfeito, tem muita gente que se acha santo demais, tem muita gente que se acha que ele não erra, que ele não falha, e ao mesmo tempo ele combate aqui também o comodismo espiritual, de alguém dizer, não, eu não preciso mais crescer, eu não preciso avançar, eu já li a Bíblia, o que eu deveria aprender eu já aprendi, o que eu deveria fazer eu já fiz. E Paulo está combatendo isso, dizendo, eu não consegui a perfeição, não cruzei a linha de chegada, mas eu prossigo. Então, irmãos, ele não afirma que é perfeito, mesmo sendo um dos maiores servos de Deus, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece as suas limitações. Essa, irmãos, é a característica do verdadeiro crente.
quanto mais próximos de Deus estamos, mais nós confiamos nele, confiamos menos em nós. Essa é a qualidade de um verdadeiro cristão. É confiar menos em nós e confiar mais em Deus. É confiar, reconhecer que nós somos fracos, que nós temos fraqueza, e confiar mais em Deus. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me guia, é Ele quem me orienta. Se não fosse por Ele, o que seria de mim? Eu não estaria aqui. A humildade de Paulo, irmãos, aqui é muito grande. Ele diz: não alcancei. E aqui no grego, essa palavra, ela dá a ideia de alguém que ainda está correndo. Ele está dizendo: ainda não cruzei a linha de chegada, ainda não cruzei, a corrida ainda não terminou, a corrida ainda não chegou ao final. A maior evidência, irmãos, de maturidade espiritual não é pensar que já chegou, mas é reconhecer o quanto ainda precisa crescer, o quanto ainda precisa avançar, o quanto ainda precisa amadurecer, o quanto ainda precisa se fortalecer. Essa é a maior evidência de maturidade espiritual. Não é dizer eu já cheguei, mas é dizer ainda falta, e eu preciso crescer, eu preciso aprender, eu preciso avançar. Quem pensa, irmãos, que já chegou, normalmente deixou de crescer, porque se acomodou. Quem pensa que já alcançou um status de espiritualidade tal, ele deixa de orar, ele deixa de ler a Bíblia, ele deixa de servir. Ao invés de crescer, ele estagnou ou ele está diminuindo. Há dois grupos na igreja: os que vivem desanimados porque dizem assim: eu sou pecador, eu sou um pecador miserável. E os que vivem satisfeitos consigo mesmo, acomodados. Paulo, irmãos, aqui ele não pertence a nenhum desses dois grupos. Ele reconhece suas falhas, mas ele continua avançando. Eu continuo pecador, eu sou pecador, mas eu avanço. Eu avanço. O evangelho, irmãos, ele produz humildade, não orgulho. E é isso que nós temos que entender, aprender, que o cristão verdadeiro, ele reconhece que ainda não chegou. Ele não chegou à maturidade, ele não chegou à perfeição, à maturidade da perfeição, mas ele tem que lutar e procurar a cada dia crescer mais e mais, até chegar, cruzar a linha de chegada, onde será o final da nossa jornada aqui, e o início de uma jornada eterna, onde nós seremos glorificados na volta de Cristo, e aí alcançaremos essa perfeição. Em segundo lugar, irmãos, o cristão verdadeiro, ele persevera, porque Cristo já o alcançou. É esse o motivo da perseverança de um verdadeiro cristão. Ele persevera, porque ele sabe que Cristo já alcançou. Ele diz, mas a parte B do versículo 12, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para conquistar, porque foi Cristo que me conquistou. É isso que ele está dizendo. Aqui está, irmão, uma das frases mais profundas dessa carta. Paulo, ele diz, eu corro porque antes de eu começar a correr, Cristo foi ao meu encontro, para me alistar, para me colocar nessa corrida. Ele está dizendo, eu busco, não foi porque eu busquei primeiro, mas porque ele me buscou primeiro. A iniciativa, ela pertence perfeitamente, completamente a Deus. Ele está dizendo, eu estou num processo de santificação, e esse processo de santificação, ele nasce na salvação, e a salvação é o dom de Deus, não é o contrário. Não é que eu vou ser salvo porque eu vou viver a vida santa, eu vivo a vida santa porque eu fui salvo. E essa salvação se deu porque Cristo veio ao meu encontro, porque era eu que estava perdido, não era Ele. Não foi eu que encontrei Cristo, foi Ele que me encontrou. Não foi eu que subi ao céu para buscar Cristo, foi Ele que desceu à terra para nos buscar, para morrer em nosso lugar. Nunca é o contrário. Então observe, irmãos, a ordem. Cristo alcançou, e depois Paulo prossegue, dizendo, Ele me alcançou. Ele me alcançou, e agora depois que Ele me alcançou, eu prossigo, eu continuo. Essa, irmãos, é a doutrina reformada. Nós não corremos para sermos aceitos,
Corremos porque já fomos aceitos por Cristo. A graça produz esforço. A graça, ela nunca gera passividade. A graça produz obediência. Não é dizer, olha, agora eu sou salvo pela graça e eu vou me acomodar. Não é, irmãos. Não é. Quem realmente foi salvo deseja crescer. Quem realmente foi salvo deseja avançar. Quem realmente foi salvo deseja ir além, prosseguir, buscar, alcançar o alvo estabelecido pelo próprio Deus. Quem nasceu de novo deseja parecer-se cada vez mais parecido com Jesus, porque esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo, parecer mais com Cristo. Terceiro lugar, irmãos, o cristão vive olhando para frente. A parte B do versículo 13 e o versículo 14 nos diz: mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, irmãos, ele utiliza aqui a linguagem de um atleta. Como bem sabemos, nesse tempo aqui já havia Olimpíadas. As Olimpíadas elas foram iniciadas na Grécia Antiga. Já havia corridas, maratonas. E Paulo se utiliza desse fato para explicar a vida cristã. E ele vai dizer que nós somos como um corredor. E como um corredor que ainda não venceu a corrida, e vai dizer, um corredor ele não vai vencer essa corrida se ele estiver olhando para trás. Ele tem que olhar para frente, porque se ele olhar para trás, haverá desequilíbrio. Ele não estará concentrado na frente. Ele poderá cair, ele poderá, ficar para trás. Então, irmãos, ele está dizendo, um verdadeiro cristão, ele está na corrida como um atleta, e ele não vence olhando para trás, mas ele mantém seus olhos no alvo. Ele mantém seus olhos no alvo que é Cristo. Mas o que significa, irmãos, esquecer? O que ele diz? O texto que ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que significa isso? Não significa apagar da memória, porque não apaga da memória os erros que nós cometemos. Significa deixar de viver preso ao passado. Há dois passados que podem impedir o nosso crescimento. Primeiro, o passado do pecado. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, porque ele está falando em relação a ele mesmo. Eu prossigo para o alvo, eu ainda não sou perfeito. E Paulo, irmãos, ele era um perseguidor da igreja. Ele era perseguidor da igreja, ele perseguiu a igreja de Cristo. E mesmo assim ele não permite que a sua culpa paralise ele. Ele não permite dizendo, olha, eu era um perseguidor da igreja. Lá atrás eu era um pecador miserável, um perseguidor da igreja. Eu não devo estar nesse caminho, eu não devo estar nessa jornada. Eu não devo ser salvo. Eu não devo continuar. Mas ele, irmãos, não permite que a sua culpa paralise, porque ele tem a consciência de que Cristo já havia tratado o seu passado. E nós não podemos, irmãos, todos nós aqui somos pecadores. Quantos de nós aqui já cometemos pecados no passado? E muitas vezes é isso que o diabo ele quer trazer para o nosso presente, os pecados que nós já cometemos, e dizer, você não pode. Lembra lá de Zacarias, quando a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué, não era o Josué, sucessor de Moisés, era outro, já em outro tempo mais posterior. Ele se apresenta diante de Deus, e Satanás diz, olha, ele não pode estar diante de ti, porque ele está com a roupa manchada. E o anjo do Senhor repreende Satanás e diz, por acaso ele não é um tição tirado do fogo? Nós somos, irmãos, como um tição tirado do fogo, chamuscados, com marcas do passado, do pecado. Paulo, ele reconhecia isso.
Mas ele não permitia que isso paralisasse ele. Ele avançava. A outra coisa, irmãos, também que pode atrapalhar na nossa caminhada são os passados das conquistas. Também não vivia Paulo das experiências espirituais. Ele não dizia: olha, já plantei muitas igrejas, já escrevi muitas cartas, eu já sofri pelo Evangelho. Ele não se apega a isso, mas eu continuo. Muitas pessoas, irmãos, deixam de crescer porque vivem das experiências de anos atrás. Vivem das experiências: eu não preciso mais fazer isso, já fiz muito isso. Eu não preciso mais ir à aldeia, já fui muito para a aldeia. Já fui muito, já queimei muita gasolina. Minha moto já quebrou. Já amanheci com dores depois que eu fui. E aí deixam de crescer, de contribuir para o crescimento daqueles que lá estão. Nós tivemos lá na aldeia sexta-feira, e a irmã perguntou: cadê os outros? E primeiro vocês eram muitas pessoas que vinham, né? Irmãos, eles sentem falta, eles sabem, eles observam. Eles observam. Cristo, irmãos, o cristão maduro, ele vive de Cristo hoje, não do passado, do pecado do passado, das conquistas do passado. Mas o cristão verdadeiro e maduro, ele diz como Paulo: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo é Cristo. O alvo, como missão, é fazer a obra de Deus. É até que Cristo volte, ou até que eu parta. Nós usamos muito isso, até que Ele volte. Mas até que Ele volte o quê? Eu vou ficar de braço cruzado até que Ele volte? Irmãos, o prêmio é estar plenamente em Cristo. Esse é o nosso prêmio. A corrida termina na glória. Enquanto isso, seguimos perseverantemente. Devemos seguir com perseverança a jornada que nos está estabelecida, a corrida que nos foi proposta, como diz o autor da carta aos Hebreus. Corrida que nos foi proposta. Quarto lugar, irmãos, a maturidade espiritual, ela produz unidade e perseverança. O versículo 15, o versículo 16 do texto, diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Todos, pois, que somos perfeitos. Parece contraditório. Paulo, ele vai dizer: todos que... Nós ainda não sou perfeito. Lá atrás, no versículo 14. E aí ele vai dizer agora: todos, pois, que somos perfeitos. E aqui, irmãos, a gente tem duas explicações dessa palavra perfeito. Nós somos perfeitos em Cristo, no céu, representados por Ele. Mas, num contexto mais aqui, perfeição aqui significa maduro. Todos que somos maduros. Lá atrás ele dizendo: eu não alcancei a maturidade da perfeição. Isso só quando Cristo voltar. Mas todos nós que somos maduros aqui, que já temos experiência, que já estamos há muito tempo, nós temos que pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Não como crianças, não como bebês que ainda precisam de leite. Os maduros, irmãos, pensam como Paulo. Eles sabem que ainda precisam crescer. É isso a mentalidade de uma pessoa madura. Eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso ir além. Quem é maduro, irmãos, não vive para discutir questões secundárias, banais, mas vive para buscar crescimento espiritual. Paulo acrescenta: andemos de acordo com o que já alcançamos. E existe um equilíbrio importante aqui, irmãos. Nós não devemos retroceder. Está dizendo: olha, o que você já aprendeu? Da palavra, viva de acordo com o que você já aprendeu. Vivamos de acordo com o que já alcançamos, com o que já aprendemos, com o que já foi entregue para nós. Então nós não devemos retroceder,
mas continuar aprendendo, crescendo, amadurecendo. Não devemos também, irmãos, fingir possuir uma maturidade que ainda não temos, porque isso há em muitas pessoas. Devemos viver coerentemente com a luz que Deus já nos deu, com aquilo que já foi entregue para nós. Conhecimento sem prática produz apenas religiosidade. É isso que Paulo está dizendo. Você já aprendeu, você já obteve conhecimento? Então viva isso. Não fique só com esse conhecimento, vivamos de acordo com o que já recebemos, andemos de acordo com o que já alcançamos. Caso contrário, seremos apenas religiosos, seremos apenas teóricos e não há prática, não haverá fruto. Então, irmãos, conhecimento sem prática produz religiosidade, conhecimento acompanhado de obediência produz santidade. Amém? Eu queria passar para a aplicação e a conclusão dessa mensagem. Primeiro, nunca pense que você já chegou. Nunca pense que você já alcançou o estado de maturidade que deveria alcançar. Todos nós precisamos aprender cada vez mais, crescer cada vez mais. A maior ameaça ao crescimento espiritual é a autossuficiência. Quer dizer, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais crescer. Segundo, nunca permita que o passado governe a sua caminhada. Todos nós aqui temos um passado, alguns têm um passado mais pesado do que outros. Nem os fracassos, nem os sucessos devem paralisar a nossa caminhada, mas olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Terceiro, persevere, porque Cristo já alcançou você, te colocou nessa caminhada, nessa jornada, nessa corrida. Nossa segurança, irmãos, está na obra consumada de Cristo. Ele está consumado. Tetelestai, porque ele gritou lá na cruz, está consumado. Tudo o que precisava para ele ser salvo, eu fiz. Tudo o que precisava, que era necessário, que o Senhor cobrava na lei, foi feito. A nossa segurança está em Cristo, não está em nós mesmos. A nossa responsabilidade, irmãos, é continuar correndo, é não parar, é continuar. Cresça naquilo que você já conheceu. Não espere aprender mais para obedecer. Obedeça já naquilo que você aprendeu. Obedeça naquilo que você já tem. Não naquilo que você vai ter, mas naquilo que você já tem. Sirva naquilo que você possui de capacidade para servir. Sirva com aquilo que Deus te deu. Cresça naquilo que você já conhece. Cresça naquilo que você já conhece. Eu quero concluir, irmãos, aqui dizendo que Paulo ele encerra esse trecho que nós acabamos de ler, do versículo 12 a 16, mostrando que a vida cristã é uma corrida. É esse paralelo que ele faz aqui, essa comparação. E ela não é uma corrida de velocidade, mas ela é uma maratona. Porque a maratona ela é diferente de uma corrida de velocidade. A corrida de velocidade é 50 metros, 100 metros. Mas a maratona é de quilômetros. E essa é a corrida cristã. Então vá no seu ritmo. Mas o segredo é nunca parar. É nunca parar. É não desistir. É continuar nessa corrida, que é uma maratona. Não vence quem começa bem, mas vence quem persevera até o fim. Todas as pessoas que começaram bem e não terminaram, pararam, ficaram pelo caminho. Então vence não é quem começa bem, é quem persevera. Jesus, ele falando a respeito a isso, sobre a sua vida, no sermão escatológico, de Mateus 24 e 25, ele vai dizer: o reino de Deus será pregado a todo mundo. Aquele, porém, que crê, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo.
Então o segredo é perseverar, é continuar. É continuar. Tem dias que a gente está cansado. Tem dias que bate o cansaço. Tem dias que a gente decepciona com alguém que está na corrida conosco, mas o nosso alvo é Cristo. É Ele que é o nosso modelo, é Ele que nós temos que olhar, é por Ele que nós temos que correr. O segredo, irmão, não está na força do corredor, está naquele que chamou. Cristo segura seus filhos durante toda a corrida. E é por isso, irmãos, que nós podemos continuar avançando. Conta-se a história de que o corredor olímpico, ele foi participar da Olimpíada patrocinado pelo seu país. E já estava muito machucado, os pés doloridos, cansado. Ele se recusou a sair daquela corrida, a abandonar a prova. E mancando, quase sem aguentar caminhar, ele chega, ele cruza, ele atravessa a linha de chegada, depois que todo mundo já havia passado. E aí alguém perguntou para ele: por que você não desistiu? Ele respondeu: meu país não me enviou para começar a corrida, eles me enviaram para me terminar a corrida. É o que Deus deseja, irmãos. É que cada um de nós terminemos a corrida. É que cada um de nós perseveremos. Cristo não nos chamou apenas para iniciar. Cristo nos chamou para perseverar até o fim. Cristo chamou você para iniciar essa caminhada, essa bela jornada rumo à eternidade. E Ele quer que você persevere até o fim. Cristo te chamou e quer lá no final te abraçar e te dar a coroa da vida eterna. O Cristo que te chamou, Ele quer naquele dia olhar no livro da vida e chamar teu nome e dizer: vinde bendito do meu Pai, e apossai do reino que está preparado desde a fundação do mundo. É esse o desejo de Cristo. Foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele te chamou, foi para você continuar, perseverar e ir até o fim, porque Ele sabe que é nessa perseverança, ir até o fim, que o prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus, está lá no final. E nós temos que perseverar. E eu quero concluir, irmãos, fazer uma conclusão cristocêntrica aqui, dizer que o centro desse texto não é simplesmente o esforço de Paulo, porque ele fala aqui dos esforços dele, mas não é isso que ele quer deixar em relevo aqui, mas é a graça de Deus. Paulo, ele diz: eu prossigo porque Cristo me chamou. Paulo prossegue porque foi alcançado pelo Senhor. Ele foi alcançado lá no caminho de Damasco. Ele estava indo, perseguindo a igreja com cartas, autorizando ele prender cristãos. Ele ali tem um encontro pessoal com Cristo. O Senhor Jesus aparece para ele. Ele começa essa caminhada. O apóstolo Paulo inicia essa caminhada e ele persevera até o último dia da sua vida. Quando ele escreve a sua segunda e última carta a Timóteo, dizendo: a minha hora é chegada. A minha hora é chegada, o momento da minha partida chegou. Mas me aguarda o prêmio. A coroa da vida eterna me aguarda. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. A nossa perseverança, irmãos, ela não é a causa da salvação, mas o fruto da obra de Deus em nós. O mesmo Cristo que nos justificou, Ele continua nos santificando, conforme a promessa da Escritura, nos conduzirá até a glorificação. Eis que estarei convosco até o fim. Assim, irmãos, nós corremos com confiança não em nossas capacidades, mas como o apóstolo Paulo escreveu aí nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, que palavra gloriosa, que está dizendo: Ele começou uma obra em vocês, e essa obra Ele vai completar, até o dia, até a vida dele, Ele vai completar. Eu queria aqui deixar uma frase
para nós finalizarmos, que diz assim: a vida cristã não é a história de pessoas que já chegaram, mas de pecadores alcançados por Cristo que, sustentados pela graça, continuam correndo até encontrá-lo face a face. Que maravilha, irmãos! O apóstolo João, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz: filhinhos, nós agora somos filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vir, haveremos de vê-lo como Ele é, porque nós seremos como Ele é. Imagine, irmãos, nós vamos ter um corpo como o corpo de Cristo, quando Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que é um corpo de poder, um corpo de glória, um corpo semelhante ao de Cristo. João Carlos vai ter 2 pernas. Gideilson não vai mais precisar dessa cadeira de roda. Como eu falei lá no culto, na pregação lá na aldeia, lá, a irmã doente, eu disse: olha, vai ter um dia que não vai ter hospital. Vai ter um dia que não vai ter hemodiálise. Vai ter um dia que não vai ter câncer. Vai ter um dia que não vai ter nada disso, que não vai ter cadeira de rodas. Esse dia é quando Cristo voltar. Esse dia é no final da corrida. Esse dia, irmãos, nós temos que perseverar e continuar até lá, sustentados pelo mesmo Cristo que nos chamou. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Felipe, está presente, seja sempre bem-vindo. Está em casa, sabe disso, né? Deus abençoe a todos. Ontem nós estivemos lá na casa do Gabriel, da Daniela, que fizeram um almoço lá, eles casaram, para a glória de Deus, na sexta-feira, né? E conheci o pai dele, a mãe dele, irmãos. Glória a Deus, que Deus abençoe, sustente o casamento de vocês, a família, na palavra dele, no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Tem café.